Enem 2020, questão 86, a prova azul. Vamos lá. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Né? Um ano que marcou o início, segundo a divisão eurocêntrica da história, um ano que marcou o início de uma nova era, que é a contemporaneidade. Né? O período em que nós vivemos, esse período que já na sua denominação é um termo extremamente complexo, né? Que em si já traz assim, a questão de significar algo atual, né? Que ainda não terminou. Então já é um termo complexo. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais. Opa, direitos naturais. Falamos sobre isso em questões anteriores. Gente, se você for parar para analisar as questões, vocês vão ver que elas todas se encaixam. Na filosofia, nós debatemos questões contemporâneas. E aqui também nós estamos falando de mais uma questão contemporânea, né? Resolveram declarar solenemente os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Disponível em Direitos Humanos, usp.br. E aí diz assim: esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, aquela revolução, né, que teve início em 1789 e que durou 10 anos, terminando com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Reflete uma profunda mudança social. Vejam, você tinha que entender um pouco da Revolução Francesa nessa questão? Sim, né? Porque, como eu comecei falando, né? A Revolução Francesa ela foi um marco na história da humanidade, né? Porque ela traz, segundo a divisão eurocêntrica da história, ela é o resultado prático de um conjunto de fatores que já vinham ocorrendo na Europa e que vinham se alastrando através das ideias iluministas, né? Tanto é que aquilo que você estuda antes de estudar a Revolução Francesa é iluminismo, né? Aquele movimento filosófico ocorrido nos séculos 17 e 18, né? que pregava o ideal da razão, né? Como um guia que nos levaria, somente ela, à liberdade, ao progresso, né? Então, como iluministas, nós tivemos o Immanuel Kant, né? O Diderot, o D'Alembert, o Montesquieu, o Voltaire, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, todos esses filósofos, né, no campo político, né, mas também no campo econômico, né, o Adam Smith, todos esses filósofos traziam como o grande guia da humanidade a razão que combate todo tipo de obscurantismo. E o obscurantismo era representado por quem, professor Reinaldo? Pelo antigo regime. Aquele lá que defendia o poder absolutista do rei, né? Aquele lá que defendia a autoridade da igreja diante dos indivíduos,
Aquele lá que dizia, como Jacques Bossuet, né, teólogo, afirmava que o poder do rei não provém dos indivíduos, dos súditos, mas provém de um direito divino. Né? Então veja, todas essas coisas, características do antigo regime, foram combatidos pelo iluminismo, que pregava um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de realidade. Uma realidade, mais uma vez, caracterizada pelo uso da razão, que teria como resultado a liberdade dos indivíduos, o progresso. Deu para entender? Então, a Revolução Francesa foi uma consequência dessas ideias. Foi liderada pela burguesia? Foi. A Revolução burguesa, mas que pôs em prática essas ideias. A independência das 13 colônias em 1776, também um movimento inspirado em ideais iluministas. A Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, que teve como resultado a morte, enforcamento, esquartejamento do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A Conjuração Baiana, em 1798. E por aí vai. É um novo mundo, um novo momento que vai se construindo agora. Lá do século XVIII em diante. Beleza? Então, a questão é, esse documento elaborado no contexto da Revolução Francesa, que prega igualdade, liberdade, direitos naturais, né? A não submissão de ninguém a ninguém, o domínio do homem pelo homem, não, isso aí não existe mais não. Então, esse novo documento aí elaborado nesse contexto reflete uma profunda mudança social, que visa estabelecer o quê? Perdão, mudança social ao estabelecer o quê? A manutenção das terras comunais. Terras comunais, você encontra isso aqui lá na Idade Média. Quando nós falamos em Idade Média, nós falamos em Antigo Regime. E quando nós falamos em Antigo Regime, falamos em algo que foi combatido pelo Iluminismo, que inspirou a Revolução Francesa. Não é o item A. Supressão do poder constituinte, falência da sociedade burguesa? Não. Paridade do tratamento jurídico? Abolição dos partidos políticos? É isso que está sendo questionado? O item correto aí é o item D. Paridade do tratamento jurídico. Por quê? Porque o que está sendo aqui é observada a igualdade diante da justiça. Ou melhor, do acesso à justiça. Tem que ser um direito de todos, porque todos nós somos iguais, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não foi por isso, não foi com esse objetivo que ocorreu a Revolução Francesa? A supressão por que não é a supressão do poder constituinte? Porque nós não estamos falando aqui de eliminar o poder de desenvolver uma Constituição. Pelo contrário, a Constituição é onde se encontram as leis fundamentais, os princípios fundamentais, que garantem a nossa defesa contra as intempéries do Estado. Então, no contexto da Revolução Francesa, a primeira coisa que a Revolução Francesa fez foi o quê? Os indivíduos, os sujeitos que promoveram a Revolução Francesa? Uma Constituição monárquica. Mas fizeram uma nova Constituição. Falência da sociedade burguesa. Pelo contrário, no contexto da Revolução Francesa, a burguesia, ela liderou esse grupo social que nasceu lá na Idade Média, ele liderou esse movimento. Ele deu poder ao rei, no antigo regime, para promover o seu progresso, né?
a gente não pode esquecer disso, mas depois, para expandir o seu crescimento, promoveu a queda do antigo regime. Abolição dos partidos políticos? De forma alguma. Não é isso que está sendo estabelecido através desse texto, né? Os partidos políticos, eles representam ideais. Então, o diálogo, o debate entre esses ideais jamais poderia ser abolido. O item correto aí é paridade de tratamento jurídico. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, resolveram declarar solenemente direitos naturais, inalienáveis e sagrados ao homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Então, todos têm acesso à justiça, aos seus direitos, e isso deveria ser garantido. Beleza? Então o item correto aí é o item D de dado. Valeu, galera. Até a próxima.